Muito boa noite, estamos começando o programa Centros dessa semana aqui na TV Univates. Nosso tema dessa semana, Jornada de Educação Fiscal, Social e Ambiental, que acontece próxima semana. Vamos ver detalhes a respeito desse importante evento logo após a abertura do programa. Muito bem, então, começando o nosso programa, onde vamos conversar sobre a Jornada de Educação Fiscal, Social e Ambiental. Temos aqui conosco, para desenvolver esse tema, a Leila Scherer Rames, que é integrante da comissão organizadora do evento, também a Ana Cecília Togni, ex-professora aqui da casa, muito bem-vinda, sempre bom tê-la conosco, que é integrante da comissão organizadora do evento e também representante do Observatório Social de Lajeado, e o professor John Restrepo, que é palestrante do evento, professor universitário na Colômbia e está conosco aqui como convidado e também vai participar do evento. Muito bem, vamos fazer uma primeira rodada de introdução. Qual a importância desse evento num contexto de trazermos a temática, no caso, por exemplo, Chica, né? Chica para os íntimos, né? Aqui é impossível a gente... quase todo mundo chama ela de Chica, né? Mas a professora Ana Cecília, o Observatório Social, como é que ele se insere dentro desse contexto da proposta do evento? O Observatório Social é uma entidade que visa fiscalizar o uso do dinheiro público e também proporcionar uma educação fiscal, ou seja, a formação de um cidadão que consiga, através da educação, fiscalizar também o dinheiro público, não só em obras como a Obra Transparente, que é um grande projeto que a gente tem, mas também licitações, mas também leis que regem o dinheiro público, enfim. O objetivo primeiro do Observatório Social é a fiscalização do uso do dinheiro público nas diversas instâncias. E como ele está inserido aqui? Como a gente quer formar observadores sociais, pessoas que nas suas comunidades possam auxiliar outros a se tornarem cidadãos, a gente resolveu, a partir do ano passado, juntamente com o centro, na ocasião, né, e agora é o curso de Direito diretamente, a fazer uma oficina interdisciplinar de leituras sobre educação fiscal e cidadania, né? E como ela funcionou direitinho, a gente resolveu reativá-la este ano, né? E por isso vamos fazer esse evento na terça-feira. Perfeito. Acho que é sempre importante a gente aprofundar um pouquinho. O Observatório Social ele estimula as pessoas a terem uma outra visão sobre o conceito de cidadania, uma visão mais empírica, mais prática, mais atuante, né? Isso, nessa forma. Porque, por exemplo, as pessoas muitas vezes reclamam ou falam, aquilo ali não está certo, aquela lei foi mal feita, ou aquela licitação lá, houve alguma falha, alguma coisa assim. Mas as pessoas não tomam uma posição. Então, na verdade, o observatório é o local onde, voluntariamente, todo mundo é voluntário, né, se discute sobre esses assuntos e se leva adiante muitas coisas, né? Um exemplo grande que se fez foi há 2 anos atrás, a empresa que administrava a saúde pública de Lajeado, né, que a gente constatou muitas falhas e muitas coisas assim, acabou que o contrato também foi rompido e agora quem assumiu é a Univates que assumiu, né? Sim. Então, na verdade, é isso. É obras em escola através da Obra Transparente. E se tiver alguma coisa errada no contrato da Univates, vai fazer a mesma pressão. Vai fazer a mesma pressão. Não é porque... vai fazer a mesma pressão. Exatamente. Então, a gente trabalha em todas essas áreas, né? Ontem, por exemplo, alguns dos nossos voluntários estavam na Câmara de Vereadores
para assistir à votação da lei do transporte público. Certo. Que isto é também uma causa que a gente vem já há alguns anos se envolvendo, né? Então, são essas coisas todas. Perfeito. O Observatório faz essas atividades todas e mais algumas. Ótimo. Leila, por favor, um pouquinho. Como é que o curso de Direito da Univate se envolve nesse contexto? A intenção do curso, né, é propiciar uma formação, uma atividade para além da sala de aula, uma experiência para além da sala de aula, né? Por vezes, sala de aula se trabalha a questão da tributação, a questão de conceitos, de crimes tributários, né, propriamente ditos, mas como é isso no nosso dia a dia, né? E junto, né, a proposta da jornada é refletir, né, justamente sobre essa questão, tanto da educação social, né, da educação fiscal, o contexto social muito vinculado à questão da cidadania, que é essa atuação, né, que a professora Ana Cecília referia, né, de como eu, para além de ser aluno, para além de ser professora, como é que eu, enquanto cidadão, verifico a questão, acompanho, fiscalizo, que consciência que eu tenho, né, do como os recursos públicos estão sendo investidos. Então, é uma provocação assim, para além de sala de aula, né, ter uma experiência mais próxima à realidade, né, mais próxima à questão tanto da arrecadação quanto da fiscalização dos tributos e, com certeza, trazendo uma experiência bastante rica para os estudantes nesse sentido. E reforçando, né, que o curso de Direito está à frente, mas outros cursos também estão envolvidos, por exemplo, contábeis, bem como alunos diplomados sempre são convidados a participar destes momentos. Certo. E isso também responde um pouco no desafio atual, onde se busca cada vez mais o desenvolvimento da extensão, como uma das formas de atuação. Quer dizer, não é mais só estar sentado em sala de aula, a pesquisa continua tendo seu valor, mas a extensão, a aplicação, a conexão com a comunidade é fundamental. Né? Justamente fazendo esse vínculo do que o conteúdo, o que a doutrina, a legislação, no caso do direito, está apresentando, mas também fazer essa conexão propriamente dita, né, de como isso está acontecendo no meu município, no meu estado, né, que reflexo que isso tem no âmbito nacional, né, de diversas questões que muitas vezes sequer percebemos, né, quando a gente está somente lendo um livro ou somente analisando uma legislação, porque a prática ela traz contornos diferentes. Claro. E essa conexão, teoria e prática, consegue enriquecer e trazer uma experiência, né, em nível de extensão realmente muito rica para os estudantes. Perfeito. Professor John, professor John vai conversar conosco em espanhol, mas, claro, vamos entender perfeitamente, até porque ele vai falar um pouco mais lento, né? Professor John, qual a sua área de formação e qual a sua situação hoje nessa relação com o Univates e a sua instituição de origem na Colômbia? Bueno, pues primero que todo, muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí en Univates, en Lajeado. Todo empieza por una preocupación como contador público que soy de profesión, de las ciencias sociales. Y termino haciendo un doctorado en humanidades en la Universidad de San Buenaventura, en Bogotá. Esta universidad me recibe con el propósito de estudiar un poco el tema de la tributación enrodada, digámoslo así, unida con el propósito de qué manera la tributación afecta a la dignidad humana. Sí. Y entonces mi tema central es de qué forma el derecho a gozar de un ambiente sano puede servir como un principio rector para crear impuestos verdes en Colombia y en el mundo. Todo esto, ¿por qué? Porque a propósito del Congreso, de la jornada, perdón, definitivamente nosotros no sabemos cuáles son los propósitos de la tributación. Nosotros creemos que el único propósito que hay de la tributación es llenar las arcas del Estado. Pero no, esa no es la única función de la tributación. La tributación también tiene una función social, tiene una función, en este caso, por ejemplo, frente a la ecología o a lo ambiental. Exacto. Es de qué manera yo logro, a través de la tributación, desincentivar
el consumo de ciertas prácticas que tenemos que son dañinas al medio ambiente. E incentivar outras. O incentivar otras, claro, son prácticas que como ser humano, dependiendo en el entorno en el que nos encontremos, así mismo sabremos si las aplico o no las aplico. Sí. Yo estoy muy sorprendido de ver, a diferencia de mi país, el orden que tiene, por ejemplo, esta ciudad. En esta ciudad hay cero basuras. Por ejemplo, yo no veo basuras en las calles. Hay una conciencia. Até encontramos, né? Bueno, pero en menor cantidad, claro. De seguro porque no he salido de la universidad. Estuve en el centro de la ciudad, pero he estado más que todo aquí en la universidad. Pero me doy cuenta que hay una conciencia, una concientización del aseo, ¿no? Sí. Entonces, no sé a qué se deba aquí. Si se deba a una simple política pública, puede ser. Social. O hay una conciencia, ¿cierto? Como de ciudadanía, de sensibilización, porque alguien dijo por allí que no se tiene que hablar de conciencia, porque la conciencia suya es diferente a la mía. Sí. Tiene que hablarse de sensibilizarse. Entonces, si hay una sensibilización, no sé, o es que hay una penalización si yo llego a votar el papel. Entonces, esa es mi función. Estoy aquí agregado. La Universidad San Buenaventura tiene un convenio con la Univates y de ese producto, de ese convenio, que creo que es un convenio nuevo, no es un convenio viejo, es un convenio nuevo. Yo soy el primer estudiante de doctorado que vengo a pasar 2 meses aqui em sua universidade. E gustosamente estou aqui. Que bom. Seja muito bem-vindo, será um prazer não só recebê-lo, mas também aprender com a sua presença aqui, poder trazer um pouquinho da experiência da Colômbia, sua visão de profissão, sua visão de formação e trocar conteúdos. ¿Eh? Sí, ese es el grande... De hecho ayer, no, mentira, la semana pasada, el jueves y el viernes hubo el tercer Congreso de Ciencia, Conocimiento. Sí, y yo hice una ponencia precisamente de mi tesis. A mí me correspondió el viernes. Eso fue la semana pasada. La semana entrante viene la jornada, la jornada que estamos hablando, y de seguro van a venir otros momentos en los que yo podré participar. Perfeito. Fechamos o primeiro bloco, vimos a introdução do contexto. Segundo bloco, vamos começar a detalhar especificamente o que é que a jornada trata dentro desse foco de educação fiscal, social e ambiental. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centros, estamos falando sobre a Jornada de Educação Fiscal, Social e Ambiental, que acontece dia 18, é isso? Terça-feira, dia 18, aqui na Univates. E conosco estão a ex-professora da casa, mas sempre professora, sempre da casa, Ana Cecília Togni, integrante hoje da comissão organizadora do evento e também representante do Observatório Social de Lajeado, a professora Leila Scherer Rames, que é integrante da comissão organizadora do evento, e também o professor John Restrepo, que é palestrante no evento e professor universitário na Colômbia, que está em convênio aqui conosco na Univates. Colocaria para vocês, da visão inicial que tivemos, tanto da postura do observatório, do curso e da questão de gestão coletiva ou gestão pública, né, que a gente tem dentro dessa visão mais da área da contabilidade, dos custos, né, do processo todo econômico, porque nós temos no título da jornada Educação Fiscal, Social e Ambiental. O que é que isso, qual o conjunto e a combinação que esses 3 elementos dão para a construção de cidadania? Nós, quando começamos a conversar, não é, Sandro, lembramos do que tínhamos feito no ano passado, né? Tínhamos feito uma série de encontros e entre os temas desse encontro, que vai se repetir, depois vamos falar sobre isso, tínhamos ética, tínhamos tributação, tínhamos essa parte ambiental, tínhamos temas que envolviam direito. Então, embasados, no primeiro momento, naquilo que tínhamos realizado, pensamos
em como chamar isto. Queríamos reunir todas aquelas temáticas, né, e de uma forma concisa. E fazer um evento que chamasse para este próximo, certo. Não é? Então, a gente pensou, educação fiscal. Bom, o que é? Não é só a educação financeira. Ela abrange muito mais do que a educação financeira. Educação financeira é uma parte, mas a educação fiscal tem todo o aspecto da cidadania, né? Certo. Com isto, envolve os outros temas que vêm em seguida. Então, conversando, a Leila e eu, e o Júnior junto algumas vezes, o professor Júnior, pensamos, e chegamos nesses 3 grandes temas. Não sei se a Leila quer complementar. Até porque, na questão, se nós formos pensar assim, a construção do ambiente de cidadania. Quando se fala em cidadania, muita coisa está envolvida. Sim, e, ao mesmo tempo, não dá para deixar um tema tão aberto sem dizer quais são os elementos que são importantes na nossa visão para compor cidadania. E aí eu vejo um pouquinho nesses 3 elementos, né? Isso. Analisando hoje, penso que nós somos bem felizes, inclusive, na escolha, né, do nome da jornada, porque, veja bem, o princípio da educação fiscal, né, os 2 principais pilares é a questão da conscientização e da fiscalização. Né? E esses 2 pilares nos levam à questão da cidadania, né? Porque, enquanto cidadão, eu tenho direitos, tenho deveres. Tenho o dever de pagar tributos, mas também o direito de fiscalizá-los. Né? Então, neste primeiro momento, eu tenho uma conexão bem forte com a questão da educação fiscal, com a cidadania, que nos leva a esse parâmetro social, que é o segundo nome, né, da nossa jornada. E isso também está atrelado, né, à questão da fiscalização, enfim, do acompanhamento da aplicação desses recursos, a uma questão de sustentabilidade, né, por meio de políticas públicas que devam ser promovidas. E essa sustentabilidade também se justifica no meio ambiente, na questão ambiental, que está hoje conectada, né, diretamente com todas as questões que estão ao nosso entorno. Então, esses pilares, né, realmente dão sustentação tanto para a questão da educação fiscal, social por meio da cidadania e ambiental em função da sustentabilidade que faz a conexão com o todo. Até porque nós, aqui em Lajeado, estamos localizados, somos um dos 120 municípios que compõem a região da Bacia Hidrográfica Taquariantas, que é o grande rio que sustenta desde lá da fronteira com Santa Catarina, percorre toda a serra, né, e vem para cá. E nos últimos anos tem surgido muita discussão, porque têm sido construídas hidrelétricas, o que isso está fazendo com o meio ambiente. Então, tem muitas pessoas que são a favor, muitas pessoas que são contra, gente que é ligada mais ao ambiente mesmo, né? O pessoal reclama que está prejudicando os peixes, está prejudicando, enfim, todo o entorno, né, do rio. Então, na verdade, isso também faz parte da cidadania, né, da educação. Então, a gente juntou tudo e... Na questão ambiental, nas nossas conversas anteriores, né, nós vimos que tem esses 2 temas, que realmente a tributação verde, que é um tema muito novo aqui no Brasil, né, e a Colômbia já tem uma experiência mais avançada do que nós, e a questão da cobrança pelo uso da água, né? São 2 temas novos, né? E nós pensamos em abordar isso também nesta... E quando nós vamos para um pouquinho mais do detalhamento, se a gente pegar o aspecto fiscal, social e ambiental, a gente abrindo aí quais são as áreas de formação, quais são os cursos, praticamente passamos por todas as áreas possíveis, né? Porque não é só a contabilidade, não é só o direito, é a área da biologia, economia, biologia, ciência, engenharia. Todos, né? Quer dizer, aí é uma área, também dá para se estabelecer que há um foco de interesse bastante amplo e um papel social de todas as áreas de formação. Com certeza, porque se a gente acompanhar, como eu tenho feito, as reuniões do comitê, né, que são problemas diversificados,
e, ao mesmo tempo, assemelhados, porque o problema de poluição que tem na zona da Serra é o mesmo que nós temos por aqui, né? O problema... Seja por questão industrial ou por questão agrícola, ou por questão é o mesmo. de produção é o animal, mesmo, é o mesmo. Né? Esse problema da instalação das hidrelétricas, o mesmo que tem lá na Serra, tem aqui também. Então, na verdade, é uma aproximação bastante grande, né? E ainda, além disso, a gente acredita que se a pessoa tem conhecimento, sabe emitir opinião, tem uma formação, ela vai conseguir também fazer algumas coisas. Um espírito crítico, né? Exatamente. E a Leila tocou num ponto que até vai ser um dos temas a ser discutido, né? Que é o pagamento pelo uso da água. Então, as pessoas dizem, como o pagamento pelo uso da água? Mas não a água que eu uso na minha casa, a água que os agricultores usam nas suas produções, os criadores, nos processos de produção. Esse é um tema que a gente vai envolver também. Professor John, por favor, um pouquinho da sua área de estudo. O que é o foco do seu doutorado, para que a gente entenda também a sua produção dentro desse contexto? Sí, lo que sucede es que como contador público me sé es la técnica. O sea, nosotros nos preparan es para la técnica. Sí. Entonces yo preparo formatos, declaraciones, soy docente de las áreas de impuestos, todas, tanto nacionales, territoriales, municipales, pero llegó un momento en donde la técnica, pues todo está escrito, la ley le dice cómo tiene que hacerlo y usted solamente se aprende el rigor de la técnica. Llega un momento en donde pues hay un tema que se dijo aquí, es un tema social, es un tema de ciencias sociales y más que todo como antropocéntrica, es decir, yo no me puedo imaginar estarle, en el caso por ejemplo de un animal, no sé, un pajarito, tratando de recoger más de la cuenta de sus frutos porque él solamente come lo que necesita y se va. Sí. Pero nosotros no, nosotros tomamos y queremos y entre más tenemos, más queremos. Es un problema netamente del ser humano. Sí. Y por eso las humanidades, que es lo que yo estoy estudiando, quiero saber hasta dónde podemos salvar, cambiando nuestra actitud, nuestra conciencia, nuestra sensibilidad, para entender de una vez por todas que no es nosotros hasta donde podamos vivir, sino qué le vamos a dejar a las generaciones futuras. Porque así como estamos en rojo. Sí. Hay una alerta. Esto no estamos ni en alerta amarilla ni en alerta naranja. Estamos ya en rojo. Si nosotros no le ponemos coto a este consumismo, vamos a dañar el planeta. Entonces, mi área, a pesar de que estoy dejando la técnica, porque la técnica aquí no funciona para nada, estamos hablando de otros temas que, como ya lo dijeron, está haciendo revisión al gasto público, por ejemplo, a la forma como estamos como estamos fiscalizando en qué se está gastando el erario público. Por otro lado, el tema ambiental, ¿cierto?, que es muy de la mano, nosotros no podemos desconocer que ese tema ambiental nos atañe. Y en el centro está la tributación. ¿De qué forma la tributación sirve para que el Estado se gaste la plata en inversión, en educación, en salud, en saneamiento? Pero por otra, como lo dijo la profesora Leila, ¿de qué manera le decimos al ciudadano, oiga, es que usted también tiene que contribuir, usted también tiene que ayudar y apoyar? Sim. Essa é a função em que estou. Perfeito. Quer dizer, a questão ela não é mais somente uma compreensão das normas e das regulações atuais, mas como essa legislação ou como essa visão social da gestão pública tem que pensar em normatizações que alterem as nossas relações, estabeleçam novas condutas, novas posturas. É um pouco por aí, né? Sí, es que definitivamente
creo que Colombia está mais ou menos parecido a lo que le pasa aqui a Brasil. É o que eu ia lhe perguntar. No próximo bloco eu quero ouvir sobre a realidade de Colômbia. Bueno, listo. Pero lo que quiero es decir que en Colombia, antes de llegar a hablar allá, tenemos un atraso en el tema de las políticas públicas, porque mientras nosotros estemos influenciados por el neoliberalismo, mientras nosotros estemos privilegiando el capitalismo, el consumo, difícilmente van a existir normas, ¿cierto?, que de alguna manera privilegie. Sin embargo, nosotros ya empezamos, y yo hice ya 2 preguntas acá en el Congreso, de 2 cosas que nosotros ya tenemos, pero que usted está diciendo que lo dejemos para el próximo bloque, 2 impuestos que ya estamos incursionando, fuera de otros que sin darnos cuenta, de alguna manera sí desincentiva o sí aconductan, ¿cierto? Digamos el exceso del consumismo. Por ejemplo, hay uno que tiene que ver con las vallas, ¿cómo le dicen aquí? Los pasacalles, los avisos, los avisos de más de 8 metros cuadrados. Es un impuesto municipal. Yo no sé aquí. As placas avisos. O que se trata muito da poluição visual. Eso, publicidad exterior visual, así le llamamos. Es un impuesto que es municipal en Colombia. Lo cobran los entes municipales por vallas, por publicidad que superen 8 metros cuadrados. O sea que las que tengan menos de 8 no pagan, las que tengan más de 8 pagan. Pero eso no se hizo con conciencia ambiental. Eso no se hizo pensando en lo ambiental. Proceso recaudatorio. Digamos con proceso recaudatorio, pero si usted lo mira, sí, al limitarlo a usted para que coloque unas vallas de más, es diciéndole no lo haga. O en su defecto usted dice, no importa, yo pago, porque yo sé que en mi producto yo saco esos impuestos o esos que me cobraron, yo se los saco a las personas que están comprando el producto. Entonces hay una serie de impuestos que yo sé que aquí también pueden existir, pero que deberían tener un tinte más ambiental. Por ejemplo, yo disminuiría la cantidad de área de 8 metros cuadrados, la disminuiría, no sé, a 2, 3 metros cuadrados, porque si no, entonces todo el mundo colocaría avisos que tuvieran menos de esa área con el propósito de no pagar impuestos. Y como nosotros somos así, pues entonces ahí está el problema. Perfeito. Fechamos o segundo bloco. No terceiro bloco, aí sim, vamos trazer um pouquinho a programação da jornada, o que é que está previsto para o dia da jornada, e o professor John nos fala um pouquinho sobre a realidade da Colômbia, para a gente também estabelecer, aproveitar a presença dele aqui e fazermos esses comparativos para sabermos se a gente está bem, igual ou como é que estamos em termos de América do Sul. Somos muito parecidos. Já voltamos. Jornada de Educação Fiscal, Social e Ambiental, esse é o nosso tema do programa Centros de hoje. Vamos lá, um pouquinho da programação. Atividade que acontece no dia 18 de junho, aqui na Univates, onde é que será? No auditório do prédio 11, certo. Aqui na instituição. Nós iniciamos às 19h30, foram convidados alunos de diferentes cursos, diplomados, comunidade regional também, municípios. Já vamos esclarecer que inscrições esgotadas. Você está sendo informado a respeito do evento que acontece. Nós vamos falar de um segundo evento e aí sim permite participação, mas esse especificamente do dia 18, como é auditório do prédio 11, ali são mais ou menos 200 lugares e temos também já um grande contingente de pessoas participando previamente, esse já está com as inscrições esgotadas. É isso, né, Leila? Isso aí. E ficamos bem felizes com essa notícia já, que
alguns dias antes do evento já encerramos as inscrições. Aumenta ainda mais a necessidade da gente estar aqui divulgando para que você saiba o que é que está acontecendo. Com certeza. Bom, nós vamos iniciar, né, a fala da noite com a senhora Rosaura Vargas, né, ela é auditora fiscal do município de Santa Maria e foi uma das pioneiras, né, na questão da educação fiscal aqui no estado do Rio Grande do Sul. Santa Maria tem um case, enfim, muito interessante nessa área da educação fiscal. Então, ela vai trazer tanto a experiência, e aí também o curso de pedagogia acaba se envolvendo, porque, por exemplo, como eu explico para as nossas crianças a importância da educação fiscal? A educação fiscal não é só para os adultos, né? A gente começa desde cedo com as crianças e até é bastante interessante que com as crianças se usa outros mecanismos de convencimento, explicar essa questão da educação fiscal, como, por exemplo, a questão de associar com uma lâmpada, né? Para que eu possa acender a lâmpada, eu preciso daqueles 2 fios, o positivo e o negativo. Então, eu, como cidadão, eu também tenho 2 fios, né? Os meus direitos e deveres, né? Então, você vai construindo com as crianças, né, por meio de exemplos que eles consigam associar. De uma forma pedagógica. Isso, de uma forma bem pedagógica. Ao mesmo tempo, a Rosaura também vai trazer a questão dos disseminadores, né, dos propagadores da educação fiscal, que eles têm formação, né, cursos de formação para pessoas que vão fazer essa fiscalização, que vão fazer esse acompanhamento de obras públicas, né, da execução de projetos também realizados no município. É também um dos objetivos do outro evento, né, que é a oficina de interdisciplinar de leitura e disseminação de educação fiscal, né? Que acontecerá depois. A partir de agosto, porque que a gente gostaria que ali se começasse a formar disseminadores de educação fiscal, né? Que eles, depois daqueles encontros, dos 15 encontros, das conversas, das trocas de ideias, das leituras, eles realmente fizessem algumas intervenções nas suas comunidades, independente do que seja, se é na comunidade da igreja, se é na escola, se é num grupo de amigos, se é no clube, no esportivo. Que eles começassem a fazer um trabalho nessa linha. Essa é a ideia. Na sequência, o professor João Pedro Schmidt, né, professor da Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, professor também mestrado e doutorado da instituição, e vai trabalhar especialmente essa questão da cidadania fiscal, da consciência social, a questão da repartição justa ou injusta dos tributos, que aí se vincula também ao tema de estudo do John, né? Então, ele vai trazer uma contribuição bem importante nesta área, né? Aí, na sequência, temos o John, e eu acho que o John a gente deixa para depois, né? E o último momento, a cobrança pelo uso da água. Aí vai ser o painelista vai ser o Júlio Sala, que é presidente do Comitê Taquariantas, né? E ele vai abordar este tema, que é um tema bem polêmico, né? Que já estava para estar sendo cobrado, mas que ainda a lei não está consignada. Então, ele vai abordar esse tema. E ele também está fazendo mestrado nesta área de ambiente, né? Então, vai ficar bem vinculado com os demais temas. E aí, a vinculação também, essa cobrança se dará na forma de um imposto, na forma de uma taxa, uma né? Então, há uma curiosidade em torno disso. Sim. Nessa ainda está em aberto esse processo de adaptação da proposta. De como vai ser realizado, né? Mas é um tema que o comitê também já vem discutindo há mais tempo e a gente achou oportuno, já que vem um pouco de encontro ao trabalho do professor aqui, do John, então a gente achou que isso vai ficar bem interessante. Perfeito. Vou aproveitar. Professor John, a sua fala especificamente no evento tem essa sua linha do doutorado ou pega algum outro detalhe mais específico? No, está bien con el tema del doctorado. Definitivamente, por eso fue que yo hice... Aproveita su estar aquí. Y es que todo como que confluyó, porque eso fue rápido. Yo no me he imaginado la forma tan rápida como se resuelven aquí las cosas. O sea, yo estaba haciendo el doctorado en el segundo semestre. El director me dijo, acabamos de aprobar un convenio con Univates. Yo le dije, yo quiero ir.
Y no fue sino que yo le dijera, yo quiero ir, y ya tenía tutora aquí, la carta diciéndome que sí, que podía venir. Y bueno, fue más la demora mía en tomar la decisión de venir, que entre otras cosas creo muy acertada, porque tenía opciones de ir a otras partes. Sí. Pero yo no me arrepiento de haber venido y estoy muy contento de estar acá. Como le digo, estoy desde la semana pasada, llevo 10 días ya, y digamos que me ha caído, como decimos nosotros, como anillo al dedo, porque estuve en el Congreso, que era de ciencia, innovación y conocimiento. Y fuera de eso, voy a estar en las jornadas el martes. Es la gran invitación para que escuchen de primera mano qué es lo que nosotros tenemos allá en Colombia y de pronto qué podemos ofrecerles como para que también lo puedan aplicar acá. Y bueno, una biblioteca inmensa, una biblioteca con muchos textos que definitivamente me están sirviendo para mi tema. Sim. Pouquinho do seu olhar sobre o seu país. Qual é o comparativo, ou qual é a situação hoje Colômbia? O senhor antecipou algumas questões ali no bloco anterior, de que há sim hoje uma preocupação muito forte ou um pouco acompanhamento, pouco critério na questão muito voltada para a produção e comercialização. Diria que no Brasil é muito semelhante, né? Ou como é que está o seu olhar hoje nesse comparativo dos dois países? Pero ese comparativo que me está preguntando es un comparativo de mercados, Sim. de mercados más, no de impuestos. A sua visão como pesquisador da área, da realidade de Colômbia e realidade de Brasil que o senhor visualiza. Bueno, realmente este es un país que nosotros lo consideramos por encima de Colombia, en todo sentido. Estuve hablando, por ejemplo, con otras dos personas que me encontré aquí de mi región, unos magíster que está haciendo una maestría aquí, ya lleva 2 años, y una que vino hace poquito, que está por acá también, y me decía que estaban impresionados de la forma tan avanzada que están para investigar. Por ejemplo, me contaba que aquí tienen un sistema georreferencial de satelital espectacular para sacar fotos, para sacar tomas, para sacar cálculos, cosa que nosotros no tenemos. Por ejemplo, yo vengo de una región de la Amazonía colombiana. Certo. Ustedes tienen aquí la mayor cantidad de tierra amazónica, está en Brasil, pero nosotros tenemos una parte, y yo vivo en una zona que le llaman la Puerta de Oro a la Amazonía colombiana. Nosotros somos la entrada a la Amazonía, se llama Florencia, Caquetá. Y allá acabó en el 2016 los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC. Sí. Ya se supone que se desmovilizaron, se acabó la guerrilla. Pero ha habido un fenómeno rarísimo. Se fue la guerrilla y entraron los colonos a deforestar. Entraron los colonos a explotar minería. Entraron los colonos a cazar. Y entonces están acabando con nuestra flora y con nuestra fauna. Entonces uno se pregunta, la guerrilla de alguna manera hacía control, un control ilegal, abiertamente ilegal. Era una barrera. Pero de alguna manera estaba cuidando y protegiendo el medio ambiente. Es irónico, es algo raro, pero eso pasa allá. Entonces, qué bonito sería, con esa georreferenciación que tienen, poder determinar cuáles áreas, y desde, no sé, desde el 2000, por ejemplo, cómo han venido deforestando a través de algunas fotografías satelitales para poder contar eso. Eso me parece que ustedes están muy avanzados, o sea, ustedes tienen una tecnología que supera abiertamente a Colombia. En Colombia, ¿qué podemos decir? Pues nosotros tenemos 2 mares. Somos privilegiados porque tenemos el mar Atlántico y el mar Pacífico, y eso hay una biodiversidad inmensa. Donde usted quiera, tiene 5 regiones, y esas 5 regiones están conectadas todas
a través de no una muy buena carretera, unas buenas vías de infraestructura no las hay, pero de alguna manera tenemos una conexión entre las dos que cualquier país envidiaría, o sea, definitivamente cualquier país envidiaría. Pero nosotros estamos tratando de encontrar el punto en donde no hay que atacar el animal, donde no hay que atacar la flora, donde no hay que atacar los ríos, donde no hay que atacar los suelos ni el aire, sino hay que atacar el problema de nosotros. Sí. Y solamente eso fue lo que me motivó a mí. Solamente cuando logremos atacar, o si la palabra está mal empleada, el comportamiento, cuando logremos decirle no, entonces hemos ganado un poco, porque no hemos ganado la batalla, hemos logrado ganar un poco. Por eso a mí me parece muy importante estas jornadas que van a haber, porque precisamente son de educación, ¿cierto? Y la educación, aunque raya con los impuestos, porque una de las preguntas que me hicieron en el Congreso fue: ¿y usted cree que con la tributación va a lograr disminuir la contaminación? Pues sí, porque si no somos capaces, por nuestra conciencia, por lo menos que a través de la legislação se haya momento. Perfeito. Muito bem. No quarto bloco, vamos ver detalhes sobre esse evento que acontece a partir de agosto e quais são as consequências, quais são os próximos passos, tanto do observatório, das ações feitas aqui e a sequência da atividade do professor John aqui também no convênio com a Univates e na volta ao seu doutorado original. Já voltamos. Quarto, último bloco do nosso programa, onde estamos falando sobre jornada de educação fiscal, social e ambiental. Como vimos, o evento acontece no dia 18, já com inscrições esgotadas, mas a professora Ana Cecília fazia referência aqui a uma segunda etapa, a um novo evento, que é uma reedição do evento já do ano passado, né? Como é que se caracteriza, como é que acontece esse evento a partir de agosto? Isso, nós vamos realizar então a oficina interdisciplinar de leituras e educação fiscal, que vai envolver diversos temas, né? Vai envolver tributação, cidadania, ética, educação fiscal propriamente dita e outros tantos temas correlacionados. Serão encontros semanais, de 1 hora de duração, né, Leila? Iniciando dia 8 de agosto. Certo. As inscrições estarão abertas. Quantos encontros? 15? 15 encontros. 15 encontros, tá? E a gente pensa em também que os inscritos, como já comentei antes, façam pequenas intervenções, né? Porque o nosso objetivo é disseminar educadores fiscais, né, observadores fiscais, disseminadores fiscais. Então, que eles façam pequenas intervenções em cima dos temas discutidos e tal. O ano passado, a gente enviava antes, semanalmente, um texto que era para fazer a pré-leitura e os alunos vinham discutindo, a gente discutia em cima disso. Nessa nova edição, a gente pensa partir mais de notícias, coisas que estão acontecendo, fatos, o que está acontecendo ali no momento e como o tema que está sendo desenvolvido no encontro, ele se dá com aquela situação. Então, a gente pensa partir um pouco mais aplicado. Mais aplicado, nesses termos. Perfeito. Por favor, Lê. Nós comentamos que a jornada, na verdade, acaba sendo um lançamento, né, desta segunda etapa, né, que ela é mais prática, mais pontual, é um grupo, né, de alunos aberto à comunidade, aos diplomados e egressos também da instituição, né, com esse objetivo justamente de refletir um pouco mais sobre essa questão, né, e aí a provocação, no primeiro momento se fez ano passado sobre artigos científicos, né, e conversando neste ano nós pensamos, bom, vamos fazer
trazer novamente aquela preocupação de vincular, né, teoria e prática. Sim. Vamos olhar nosso contexto, o que está acontecendo ao nosso entorno, e aí nós pensamos nas notícias realmente, né? Então, cada tema, né, por exemplo, cidadania e ética, tributação, corrupção, sustentabilidade financeira, controle social, economia solidária, né, renda básica, Cada um dos terceiro 15 setor. encontros tem um tema de... Isso, né, são encontros de 1 hora em que o objetivo realmente se faz a leitura prévia das notícias que vão ser encaminhadas antecipadamente e aquela 1 hora para ser de discussão, de trocas de ideias, para enriquecer justamente. Eu tive a oportunidade de participar no passado, ministrando uma das oficinas, como nós chamamos, né, e foi uma experiência muito rica, assim, até hoje encontro pessoas da comunidade que estavam presentes e a gente continua conversando sobre o tema porque o objetivo realmente é despertar, né, para essa questão da importância de agir enquanto cidadão, de fiscalizar, de acompanhar, né? E ao mesmo tempo, assim, na linha do que o John também fala, né, começar a encarar a tributação não só como aquele dever, aquela despesa que eu tenho no meu orçamento, né, mas também como um investimento. E esse investimento se dá por meio de políticas públicas e como eu, como cidadão, consigo contribuir nesse sentido também. Perfeito. Deixa eu só aproveitar. Hoje o Observatório atua essencialmente em Lajeado. Sim. É uma boa oportunidade para que outros municípios tenham aqui seus representantes e consigam estar desenvolvendo uma massa crítica que tenha capacidade e que tenha condições técnicas de fazer a sua própria estrutura nesses outros municípios para poderem disseminar o conceito do observatório. Isso, né? Com certeza. A gente, inclusive, tem voluntários que vêm de Teutônia, de Estrela, de Arroio do Meio, né, que participam das nossas reuniões. E, na verdade, o observatório precisa ter uma estrutura, né? Uma estrutura jurídica, vamos dizer assim. Certo. Então, estamos pensando em criar uma espécie de observatório regional, onde o núcleo mãe seria o Observatório Social de Lajeado, né? E com ramificações em Teutônia, em Estrela, em Arroio do Meio, outros municípios que quisessem. Porque os mesmos problemas que temos aqui, eles também têm lá. Então, o de Teutônia está já bem avançado, já fizeram várias reuniões, Estrela também está se reunindo, e Arroio do Meio está começando, né? Então, eles usariam a nossa estrutura já constituída, né? E a fim de ser pessoa jurídica, né? Mas trabalhariam nos seus núcleos, nos seus municípios. Resolveria o suporte legal, mas cada um teria que trabalhar na sua ótica e na sua realidade local. Exatamente, é isso aqui. Que bom. Professor John, a sua temática é mais do que contemporânea, é mais do que atual, é mais do que necessária. Ela também provavelmente não se esgota na sua presença na Univates nesse momento. Seu projeto com certeza deve estar circulando. Quais são os seus próximos planos, né? Para onde isso tudo pode levar esse seu conceito, essa sua ideia, após a visita aqui à Univates? Sí, cuando yo pensé en el proyecto de el derecho fundamental a gozar de un ambiente sano, me di cuenta que muchas constituciones políticas de muchos países están divididas entre las que la tienen como un derecho fundamental o colectivo y las que no. Y entonces uno dice, si ese es un derecho que tenemos todos, ¿por qué razón no está constitucionalmente? Certo. Entonces, un primer propósito es lograr identificar por qué razón estos países no la tienen y qué consecuencias, digamos, negativas se presentan en esos ambientes sociales el hecho de no tenerlas. Pero cuando yo la asocio con el tema de los impuestos, para mí es muy importante porque me imagino que aquí pasará lo mismo que en Colombia. Cuando quieren crear un impuesto, el presidente, el Congreso, sabe que ahí hay un costo político. Sí. Cuando a usted le dicen hay que subir impuestos, de una vez hay un costo. Y ese costo no les gusta asumirlo. Entonces empiezan a tirarse en la pelota de que hágalo usted, no, pero que si usted me da, pero que si yo no le hago, que entonces
finalmente no hay. O que não é uma visão ruim, porque senão seria muito fácil criar impostos, né? Claro. A discussão é, vale a pena, é útil, é necessário, né? Sí. E aí assumir essa responsabilidade, né? Pero como el impuesto, digamos que muchos no lo saben, incluso a nivel de la jurisprudencia, los jueces en la judicial, los jueces no saben que los impuestos tienen dos finalidades, ¿cierto? Sí. La finalidad recaudatoria y la finalidad que ya sabemos que son vigilar, garantizar los derechos de la ciudadanía, tanto en el deber como en el derecho, que sí. Tanto se ha mencionado, el deber de pagar y el derecho a que me retribuyan a mí con lo social. Entonces, en ese orden de ideas, yo lo que quiero es sentar un precedente que a través de ese derecho que tenemos todos constitucionalmente, que es el derecho a la vida, el derecho a gozar de un ambiente limpio, sano, saludable, pues no se ha vulnerado y que a través de los impuestos podamos decirle no. Y miren cómo nosotros en Colombia, a pesar de que sí lo tenemos allá, no es constitucionalmente como se logra proteger y tutelar ese derecho, sino es a través de la jurisprudencia. O sea, tenemos que demandar, tenemos que utilizar el sistema judicial para que nos hagan valer el derecho. Pero hay cosas simpáticas. Uno pensaría que eso sucede en países como estos, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? También sucede en Alemania. En Alemania logramos identificar una sentencia de una persona que quedó sin empleo. Por alguna razón esta persona no tiene empleo y entonces él invoca un derecho que tenemos todos que normalmente no lo invocamos, que es el derecho al mínimo vital. Y entonces él llega y dice, me quedé sin empleo, pero me van a quitar la casa, me quitaron la seguridad social, porque como no tengo con qué pagarla, me la quitaron. Y fue así como el tribunal le ordenó al Estado y le dijo, a ese señor no le pueden quitar ni la casa, ni le pueden quitar la seguridad social, se la tienen que seguir subsidiando hasta que él consiga empleo. Sí. Entonces es un precedente que si no lo sabemos, pues nosotros seguiremos dejándonos a que nos violen lo que normalmente le llamamos la dignidad humana, esa dignidad a la que todos tenemos derecho, ¿cierto? Y entonces, pues eso es lo que yo pretendo, volverme una persona experta en el tema y que yo pueda velar porque essa situação se dê em benefício do planeta. Perfeito. E essa dignidade é uma dignidade que, mais do que um direito, é um compromisso de todos, né? Para que a gente viva numa sociedade justa, equilibrada, onde todos têm que ter qualidade de vida, cidadania, desenvolvimento, felicidade, né? Muito bem, muito bem. Estão todos convidados, se não para a jornada, que já está então com as inscrições esgotadas, para as atividades lá a partir do mês de agosto. As inscrições, elas são... Sistema de inscrições da Univates, a partir do dia 18, no lançamento, então, estarão abertas as inscrições. Ótimo, excelente. Muito obrigado, professor John, especialmente ao senhor, muito obrigado pela sua presença aqui. Aproveite muito a estadia na Univates e nos traga todos os seus conhecimentos. E para mim também, e de paso... les quiero dejar mi sentido de gratitud a todos los que me han adoptado en su universidad. Mil y mil gracias. Sempre bem-vindo. Muito obrigado. Agradecemos a você que nos acompanhou no programa de hoje. Voltamos na próxima semana com um novo tema aqui na TV Univates, programa Centros. Até lá!